Fala galera, vamos codar? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Gabriel, eu sou cientista da computação, sou desenvolvedor Android e trabalho nesse mercado de desenvolvimento faz uns 10 anos. E hoje a gente vai falar sobre TDD. O que é TDD? TDD é a sigla para Test Driven Development, ou traduzindo, desenvolvimento orientado a teste. E nada mais é que uma técnica que nos ajuda a escrever testes unitários. Vamos ver? Mas testes? Para que serve teste unitário? Só para garantir que o código que eu estou desenvolvendo ali naquele momento ele funciona? Não necessariamente. Pensa que o código nunca mente. Então, quando alguém te perguntar sobre algum comportamento do sistema, se você tiver uma boa base de testes, você pode simplesmente olhar e ver qual que é o esperado. Por exemplo, imagina que você trabalha num site de vendas e alguém te pergunta o que acontece quando o usuário aplica o cupom X quando está rolando a promoção Y no site. Se seu código é bem testado, você consegue simplesmente ver o que é esperado naquele cenário. O código está sempre evoluindo e um teste unitário escrito agora pode evitar que futuras modificações quebrem alguma regra que foi escrita. E no futuro pode nem ser você que está modificando esse código. E por último, o que eu acho mais interessante é que para um sistema ser testável, ele tem que seguir algumas boas práticas de design patterns, ter uma boa arquitetura. E quando você resolve escrever testes para o seu código, você meio que se força a seguir essas boas práticas e acaba evitando algumas gambiarras. Quando a gente fala de teste unitário, existem 5 características que são esperadas de um bom teste unitário. E essas 5 características se traduz pela sigla FIRST. Em primeiro lugar, FAST significa que o seu teste unitário ele tem que ser rápido de ser executado. Afinal, ninguém quer ficar esperando 1 hora para ver se alguma modificação que foi feita no sistema funciona ou quebrou alguma coisa. Em segundo lugar, eles têm que ser independentes. Um teste não pode sofrer alteração no seu resultado baseado na execução de outro teste. R de repeatable. Isso significa que os testes têm que ter o mesmo retorno independente de quando e onde ele é executado. Você já rodou aquele teste que ele só quebra às 2 da manhã porque ele depende de uma data do sistema? Então, em quarto lugar, self-validating. Isso significa que o teste ele não pode depender de uma interferência humana ou de outro sistema para saber se ele passa ou não. E por último, ele tem que ser timely. Isso significa que ele precisa ser escrito no momento certo e de preferência antes de ir para a produção. E aí que entra o TDD. O TDD é uma técnica que consiste de 3 passos. O primeiro passo é escrever um teste, antes mesmo de ter código, antes mesmo de ter que compilar. Você escreve um teste e você espera que ele falhe nesse momento. Assim que ele falhou, você escreve o código mais simples para fazer aquele teste passar. Nesse momento você não se preocupa em ser legível, em ser performático, você só se preocupa em fazer o código mais simples que faz o teste passar. Assim que o teste passou, você pode ir para a terceira fase, que é refatorar. E agora você procura boas práticas, legibilidade e tudo mais. Beleza, a gente falou um pouco de teoria, mas vamos ver um pouco de código na prática? Imagina que a gente tem que resolver o seguinte problema. A gente tem que encontrar a maior soma contínua em um array. Então, por exemplo, nesse array aqui, se a gente somar 1 com 3 dá 4. Mas daí se a gente somar 4, dá 0. Se a gente somar 5, dá 5. Se a gente somar 7, dá 12. Então, a maior soma contínua nesse array seria 5 e 7. Porque aqui a gente consegue 12 e somando valores consecutivos, a gente não consegue valor maior em nenhuma outra situação. Como que a gente resolveria ele com TDD? A gente tem que pensar um caso de teste mais simples possível para a gente construir nossos casos de testes e nosso código aos poucos. Então, suponha que a gente tenha um teste aqui e o caso mais simples é quando a gente tem um vetor vazio. Aqui a gente nem tem código ainda, mas vamos supor que a gente tem uma função chamada largest sum subarray e essa função vai receber um array. Só que, qual que é o caso mais simples de teste que a gente pode escrever nesse momento? A gente pode escrever um caso de teste em que o vetor seja vazio. Então a gente passa um empty array aqui. E o que a gente espera que a maior soma de um empty array seja 0. Aqui a gente fez a primeira parte do TDD, que foi a gente escrever um teste antes mesmo de ter código. Então aqui agora a gente pode criar nossa função que vai receber um array e vai retornar um inteiro. E para esse teste passar, qual que é o código mais simples que a gente pode escrever aqui? A gente pode simplesmente retornar 0. E aí se a gente roda o teste, ele passa. Agora a gente volta no nosso ciclo de TDD e a gente pode escrever um novo teste.
Esse novo teste, agora, que é um pouco mais complexo do que o teste anterior, é quando a gente tem um array com apenas um elemento. E eu vou colocar o elemento 1 aqui. E aqui a gente dá o nome de One Element Array Test. E aqui o que é esperado? Se a gente coloca o elemento de valor 1, a gente espera que a soma seja 1. Aqui a gente fez a primeira etapa do TDD, a gente escreveu um teste. Rodando esse teste, a gente vai ver que ele quebra. Quebrando, a gente pode ir para a segunda parte do TDD, que é escrever o código mais simples possível para fazer esse teste passar. Nesse caso, o teste mais simples possível seria verificar se o array é vazio. Se ele for vazio, a gente retorna 0. Se não, a gente retorna o primeiro elemento. Esse código, ele resolve todos os nossos casos? Ainda não, mas a gente está no TDD. A gente está evoluindo nosso código aos poucos. Então agora, se eu rodar esse teste, ele vai passar. Passou. E agora a gente pode escrever um caso de teste um pouco mais complexo. Imagina que a gente tenha um caso de teste onde agora a gente tenha dois elementos no array, 1 e 2. E aqui nosso teste chama Two Elements Array. O esperado aqui é que seja 3. E qual que é o código mais simples que a gente pode fazer aqui para fazer esse teste passar? É vir aqui no array e somar todos os valores dele. E aí, se a gente roda o teste, ele passa. Agora que passou esse teste, a gente completou a última etapa do TDD e a gente pode começar um novo ciclo, que é escrever um novo teste. E agora, um teste que vai trazer um pouco mais de complexidade para a nossa função é ter elementos negativos no array. Então, a gente pode criar um teste do tipo negative elements array test e a gente coloca aqui, sei lá, -1. Qual que é o esperado nesse caso? É que ainda seja 3, certo? Porque a gente está procurando a maior soma possível. E aí, se a gente rodar esse nosso teste, ele vai quebrar. E isso nos obriga a modificar o nosso código. Nesse momento, a gente podia simplesmente somar até encontrar a maior soma e retornar. Então, a gente teria algo mais ou menos assim. A gente teria uma variável maxSum, que começaria com o menor valor de int. A gente teria uma variável soma, que também teria o menor valor de int. E a gente retornaria esse maxSum. E aí, para cada elemento do array, a gente ia somando o sum que a gente tem aqui. E se a soma for maior que a maior soma recebe a soma. E provavelmente esse trecho de código vai fazer o nosso teste passar. Na verdade não passou porque a gente tem que inicializar a nossa soma com 0 e o nosso maxsum com minimum value. E agora rodando a gente vê esse teste passar. O teste passou e agora a gente pode construir um novo teste com múltiplos elementos para ver o nosso código quebrar. Então aqui a gente tem negativo com múltiplos elementos no array e vamos supor que a gente tenha 2, -1, 4 e 3. A maior soma que a gente espera aqui é 7 pelo 4 e 3, certo? E aí, executando esse teste, a gente faz a primeira parte do TDD, que é escrevemos um teste antes mesmo de escrever código. E agora que o teste quebrou, a gente pode ir para o segundo passo do TDD, que é alterar código. O código mais simples para fazer esse teste passar, na minha opinião, é se a gente encontrar um valor negativo, a gente simplesmente zera a soma. E aí, eventualmente, a gente vai somar os outros dois valores. Vamos ver se isso está certo? A gente tem teste para isso. O teste passou. E aí, a gente tem todo o nosso problema construído com TDD. Mas agora, TDD é bala de prata? Existem críticas ao TDD. O foco do TDD é fazer teste passar. E isso não necessariamente contempla todos os casos. Quando a gente se trata de aplicações com muitas regras, pode ser que, embora todos os testes estejam passando, ainda existam casos que não estão cobertos pelos testes. Em segundo lugar, nem sempre é possível aplicar TDD em todas as partes dos sistemas. Imagina que você está trabalhando com alguma integração com alguma API. Até é possível usar TDD,
mas talvez acabe sendo mais custoso do que fazer a integração e depois escrever testes focados nessa parte do sistema. E por último, o TDD é uma técnica que é difícil você aplicar sozinho. Se você está num time e o time não vê valor no TDD, talvez você não consiga aplicar de uma maneira eficiente. Agora me diz você faz testes? Você ama TDD? Você odeia TDD? Comenta aqui embaixo, dá like e até a próxima!